Gente, voltamos, o Conversa de Preta, retornando aqui para a TV Quirimurê, o canal 10.3. Todos os sábados a gente está de volta. As férias foram longas, mas agora eu voltei, né? Totalmente diferente, né? Pois é, precisava dar essa paradinha, viu? E aí, para começar o nosso programa, no mês da consciência negra, novembro, né? Haja pano pra manga, viu, gente? Haja pano pra manga esse mês, viu? E aí eu trago uma mulher maravilhosa aqui na estreia do nosso programa. Ela é demais, vocês vão gostar dessa mulher. O nome dela é Ana Gualberto, mulher negra, lógico, porque aqui é o Conversa de Preta. E essa mulher, ela tem uma atuação muito grande dentro do movimento de mulheres negras, mulheres de terreiro. Ela é mestra, deixa eu copiar aqui na minha colinha, viu, para vocês terem só ideia de que eu estou falando. Mestra em Cultura e Sociedade pela UFBA, coordenadora de ações com comunidades negras tradicionais do Coinonia. Ela vai dizer pra gente o que é o Coinonia. Também faz parte do coletivo IA Kobiodé Omorixá d'Oxum. Ela é d'Oxum, né? Lógico, tinha que ser. Para abrir o nosso programa, hoje sábado, tinha que ser uma mulher de Oxum. Então, apresento para vocês Ana Gualberto, uma IA, que eu já peço a benção aqui a ela, viu? IA, colofé, viu? Por um colofé. Olá, colofé. Dina repaginada, voltando com tudo. Com tudo. 2021, 22 já, a nova mulher. Outra mulher. E aí já quero que você fale pra gente, se apresente, né? Porque eu sei que você não é baiana, mas a luta das mulheres negras no mundo todo, né, Iá? Então traz um pouco de onde você vem para que as pessoas possam te conhecer. Olá, gente. Dina, obrigada pelo convite. Primeira coisa, agradecer de estar aqui no Conversa Preta, que é um espaço de troca, de partilha e de aprendizado, né? Porque a gente, quando tá junta, a gente uma vai somando com a outra, vai trocando e é assim que a gente vai se constituindo. Bom, infelizmente eu não sou baiana. Oh. Eu tenho esse problema na minha vida, que é essa lacuna de não ser baiana, embora tenha sido acolhida pela Bahia e vim morar aqui, que minhas águas me trouxeram para cá. Mas eu nasci no Mato Grosso. E com 3 anos eu fui para o Rio de Janeiro, então eu fui criada no Rio de Janeiro. Né? Minha mãe era uma mulher maranhense e meu pai um homem mineiro. Né? Minha mãe é uma mulher negra. Que mistura, né? São Luís do Maranhão. A família dela, né? A minha família originária negra é do interior do Maranhão, da cidade de Codó, que é um berço do Minas Gerais. E meu pai, um homem de uma família branca que a mãe dele era uma mulher indígena, né? Meu pai é um homem muito mais velho, mas que aquela história horrorosa que a gente tem das nossas famílias, que a mãe foi pega no laço. Então, minha avó, né, o nome dela era Emília da Conceição, meu nome é Ana Emília, em homenagem a ela. Mas ela foi uma indígena guerreira da tribo Botocudo, que eu fui descobrindo, com o tempo a gente vai descobrindo de onde a gente vem, né? E aí não dá para não pensar que a resistência das mulheres da minha família também vem por essa herança indígena e por essa herança africana. Então, nessa mistura, eu e minha irmã, a gente nasce no Mato Grosso e vai para o Rio de Janeiro. Né? Então, minha família ela é uma misturada disso. Eu sou filha de Lúcia Maria Martins Gualberto, uma mulher negra militante. Minha mãe era militante do movimento de mulheres de favela e periferia do Rio de Janeiro. Que massa! Era uma mulher de 1,50 m e pouco, mas que era daquelas baixinhas que... Toda baixinha, você sabe, né? Exatamente. Eu não consigo lembrar de um momento da minha vida onde a minha mãe não tivesse enfiada em questões sociais, em lutas, né, por direitos do nosso povo. Então, a nossa infância foi vendo muito a minha mãe envolvida nesse movimento social, em especial no movimento de mulheres, e muito numa discussão dentro de casa, sempre da questão racial. Então, muita gente passa por um processo na vida que se descobre negro. Eu sempre soube que eu era uma menina negra. Então, desde muito pequena, essa discussão na minha casa, minha mãe tinha uma máxima que ela falava pra gente quase todo dia, quando a gente ia pra escola. Pra mim e pra minha irmã, que a gente tem uma idade muito próxima, vocês são negras, vocês são pobres, e as pessoas vão dizer que vocês são feias, mas vocês não são burras. Então, vocês vão lá e façam o melhor que vocês puderem. Foi assim que a gente cresceu. Então... Que massa, viu? Que privilégio. A minha mãe era dessas. Isso também coloca a gente num lugar que é de uma inquietação, né? Então, com 16 anos, eu ainda fazia parte de uma igreja. Eu era da igreja presbiteriana, lá no Rio, de um lugar chamado Vila Cruzeiro, que todo mundo já deve ouvir falar. Então, com 16 anos, eu começo uma ação lá dentro da igreja de alfabetização de jovens e adultos. A gente começou a perceber que dentro da igreja tinham muitas pessoas que não sabiam ler e escrever
e a gente abre uma turma. E aí eu comecei a estudar método Paulo Freire, fui fazer um... Quantos anos? Pô, eu tinha 16 anos. 16 anos, muito tempo, nossa. eu tô com 44. Então, eu começo a entender essa questão da educação popular a partir daí. Sim. Fui fazer ainda um curso oferecido pelo MEC. Olha que coisa maravilhosa, quando o MEC oferecia um curso sobre Paulo Freire. Então, tempos bons. Tempos bons, tempos bons. Vamos voltar a eles. Vamos voltar. Se todos os orixás ajudarem. Mas aí eu começo nessa ação no movimento social e aí eu falo que é a cachaça e é a mosca azul que a gente é mordido e que depois a gente não consegue mais sair. Jamais. Porque quando a gente começa a enxergar as desigualdades sociais, a gente tem dois caminhos. Ou a gente fecha os nossos olhos e finge que aquilo não é com a gente, ou a gente faz alguma coisa para tentar mudar. Sim. E o nosso povo, né, e pelo meu histórico familiar, minha mãe sempre falava que a gente tem possibilidade de fazer alguma coisa. Mesmo que pareça muito pouco, mas a gente pode fazer algo. Então, eu começo minha militância a partir daí, e aí é um processo. Aí tem um bocado de coisa, né? Engravido logo no final da adolescência, com 19 anos, aí dá uma parada nos sonhos, Fala um pouco pra gente dessa gravidez, como é que foi essa relação com o pai do seu filho? Rapaz, o pai, né? Doador de sêmen, né? Porque a maioria dos homens, eles são um pouco disso. E deu nome, mas é isso. Enfim, mas eu acho que o que é importante dessa história da gravidez muito jovem. Sim. Né? Eu fiquei grávida com 19 anos e minha mãe, quando eu falei pra ela que eu tava grávida, minha mãe falou assim, você vai ter seu filho? Porque se você tiver, os seus sonhos vão ter que esperar. Sim. Eu sou a mais velha das mulheres da minha família. Minhas irmãs não têm filho. Porque minha mãe fez, desde o primeiro momento, eu vivenciar todos os momentos da gravidez. Sim. Então, eu fui fazer minha faculdade com 27 anos, quando eu já podia organizar a minha vida para ter alguém para tomar conta do pai. Que é a trajetória das mulheres negras, né? Quando tem filhos... Mas também tem uma coisa que eu acho que é importante de pontuar, que é um jeito de lidar com a gravidez, né? Minha mãe tratou dessa coisa de ser avó, não colocando isso como uma responsabilidade para ela, Sim. mas fazendo com que eu experimentasse, com que eu vivenciasse o que era maternidade plena. Né? E isso faz com que você modifique uma série de percepções na sua vida. Né? Meu filho tem 25 anos, acabou de fazer 25 Sim. agora em outubro, mora aqui comigo em Salvador, agora ele trabalha numa UPA, no setor de regulação, também tem sido mordido por essa mosca da inquietação, por ver como é que o sistema de saúde trata Funciona, as pessoas, né? E trata, em especial, as pessoas negras. Então, isso está trazendo para ele uma série de inquietações. Sim. Que, às vezes, vivenciando com... acontece duas coisas quando a gente tem família do movimento social. Ou você entra logo, ou isso te dá um lugar de espanto, porque fala assim, nossa, isso toma tempo demais. E é um choque também, né? Exatamente. Quando a gente adentra nesse espaço, não é muito fácil, né? Não é muito fácil. E aí o Caio, ele sempre ficou muito assim, olhando de longe, e agora ele fala pra mim, não, ele tinha começado a fazer ciências sociais aqui na UFBA. Pronto, o bicho aí mordeu. Trancou, agora tá indo pro serviço social. Então, tá indo pra ação direta mesmo de intervenção. Então, eu acho que isso tem a ver com essas nossas heranças, com esses exemplos que a gente tem, mas tem a ver muito com esse processo de inquietação que, para nós, né, afro-brasileiros, que a gente vive esse sangue misturado da nossa ancestralidade africana com a nossa ancestralidade originária do Brasil e que é uma ancestralidade de luta e resistência. Sim, com certeza. De batalha por luta, por vida, né? Você tá ali o tempo todo lutando para estar vivo. Por estar vivo, né? A gente que é de candomblé, a gente tá o tempo todo, quando a gente sai com um contregum na rua, olhando, aturando olhares que nos atravessam, que vem como se fosse um soco na gente. Porque é tão violento aquilo e a gente tá ali só lutando para estar vivo. Para manter viva a nossa ancestralidade. É só o que a gente quer. É só isso, é respeito e viver a nossa ancestralidade. Então, é isso, eu sou um pouco disso, tenho 44 anos. Um pouco disso? Você é tudo isso, mulher. E tô nessas militâncias. E aí, tipo, só trazendo um pouco para essas redes que eu participo, né? Minha mãe, minha mãe morreu com 55 anos, minha mãe morreu muito nova. E isso eu acho que é uma coisa importante da gente falar, porque nós, mulheres negras, nós adoecemos muito. Essa sociedade nos adoece o tempo todo. E minha mãe foi uma dessas vítimas dessa sociedade. Então, minha mãe morreu, eu costumo dizer que minha mãe morreu de banzo. Porque chegou um momento que ela foi ficando descrente. Que ela foi ficando cansada. E que essa solidão que assola muitas de nós chegou para ela. E isso foi um processo que a gente foi vendo
uma pessoa que acreditava tanto na mudança ficar descrente e se entregar mesmo. Então, eu costumo dizer isso, que minha mãe morreu de banzo. E eu acredito muito na força das redes de mulheres negras. Sim. Eu acho que hoje em dia eu sou quem eu sou pela Lúcia, né? Pelas que vieram antes dela, mas por essas mulheres que eu encontrei na minha trajetória. Quando eu chego aqui na Bahia, as mulheres me acolhem de uma forma muito... Eu não consigo nem... Não tem nem palavras. Muito. A gente vai ali parar e a gente volta para você concluir esse muito. Porque eu imagino, né? Esse acolhimento. Daqui a pouco. Gente, só um minutinho que a gente vai beber uma água, mas a gente volta para continuar conversando com essa maravilhosa, né? Tá vendo que diz Conversa de Preta esse ano vai estar desse jeito? Já, já. Gente, então, Conversa de Preta, no mês de novembro, a gente retorna depois de um bom tempo, né, de férias, umas férias que eu precisava tirar, e eu já retorno Conversa de Preta trazendo uma mulher, assim, que vocês viram no primeiro bloco, né, demais, né? A história que Ana traz, né, dessas referências de casa, da mãe dela, isso é maravilhoso, né? A gente começa realmente a perceber o quanto as mulheres negras de antes, elas também tinham essa consciência da negritude que a gente tanto batalha, tanto torce, né, para que todo mundo tenha. E aí, antes de eu passar para ela, eu quero dizer para vocês que a minha maquiagem, hoje eu estou maquiada, que foi uma maravilhosa Érica Costa, uma jovem de 18 aninhos, lá do bairro de Perovais. Olha que massa. Érica vai vir aqui no Conversa de Preta para contar essa história pra gente, como ela começa também essa profissão super interessante, o processo de Érica, porque a gente precisa dar voz e dar vez para essa juventude que também produz coisas maravilhosas, tá bom? Um beijo, viu, Érica? Amei a maquiagem, estou me achando. Ana, Ana, então, realmente você traz essa questão dessa solidariedade, né? Desse acolhimento das mulheres aqui que você percebe em Salvador, né? E a partir de que momento você se sente tão acolhida? Então, Dina, é muito bom a gente falar sobre isso, porque tem uma questão de como que a gente, que vem do Sudeste principalmente, precisa entender que a gente está chegando num lugar onde as pessoas já estão lutando há muito tempo. Sim. Existe uma questão no nosso país que a gente não pode deixar de pontuar, que é as pessoas que vêm do Sudeste, elas acham que estão vindo para o Nordeste com a fala salvadora, com o protagonismo de Salvador, e isso não existe, né? O que a gente precisa entender é que esse lugar aqui é um lugar extremamente abençoado, né? E que quando a gente vem para cá, a gente tem que chegar manso, pisar devagar, a gente tem que usar as estratégias que nossa mãe Oxum nos ensina, com as nossas águas de constância, sabe, de perseverança. E eu tentei manter muito essa postura respeitosa, entendendo que essas mulheres têm uma trajetória linda e maravilhosa e que eu poderia aprender isso. Sim. E esse lugar me colocou numa possibilidade de hoje ser parte da rede de mulheres negras da Bahia, ser parte da rede de mulheres de terreiro da Bahia, embora a minha casa, a casa que eu fui iniciada, ela é no Rio de Janeiro, né? Então, eu consegui conquistar esse respeito a partir de uma postura que eu acho que é importante da gente pontuar, que tem que ser respeitosa com relação... Quando a gente chega na casa das pessoas, a gente tem que saber como pisa, né? A gente tem que saber como pisa, a gente tem que pisar manso, a gente tem que pisar devagarzinho. E eu acho que pisar manso, pisar de uma forma respeitosa, garante pra gente possibilidade de contribuir numa luta que já está em curso. Sim, com certeza. Então, foi assim que eu me senti chegando nesses coletivos. E aí eu preciso mencionar alguns nomes de mulheres que para mim são referência. Com certeza, né? à vontade. A Sueli dos Santos, que é da Rede de Mulheres Negras, a Lindinalva de Paula, né? A Lúcia Vasconcelos. E só dizendo, todas elas já estiveram aqui no Conversa de Preta. Sueli, um beijo, e Lindy também já estiveram aqui. Então, mulheres maravilhosas. Que é a Dicinha da Casa Branca, que foi uma das primeiras pessoas que me acolheu nesse universo de axé. E a maravilhosa, douradíssima, espetacular, resplandecente, e a Lorixá, Jaciara. Olha, gente, até tô arrepiada, olha pra isso. Que além de ser uma referência para nós duas, né, como uma série de coisas, é aquela mãe que acolhe. Com certeza. E é uma pessoa que me acolheu e tem cuidado de mim durante um período da minha vida. Então, é importante demais a gente ser grato, né? Ser grato e reconhecer por onde a gente passa. Então, quero agradecer a oportunidade dos deuses e das deusas douradas do encontro com mulheres como essas, e em especial a Jaciara Ribeiro.
E aí, Ana, não te cortando, mas uma coisa interessante, quando você traz essas referências, o tanto quanto nós mulheres somos unidas, né? Porque esse mito de que as mulheres negras não se unem, isso é um mito, você acha? Como que você vê essa relação? Que as pessoas falam, vocês não são unidas, vocês não trabalham juntas, você é isso. Não é bem assim, eu não vejo muito assim. Eu acho, Dina, se a gente não fosse unida, a gente não estava nem viva. Com certeza. Porque a minha maternidade, né, a minha maternagem, ela foi uma maternagem partilhada com diversas mulheres negras. O Caio é um rapaz que foi criado por muitas mulheres. Por muitas mães. E é assim que acontece conosco. Sim. Né? Seja nas nossas relações sanguíneas, nas nossas relações com os vizinhos, né, dentro das nossas relações na nossa religiosidade, onde uma criança é educada por todo um coletivo. Sim. Então, isso é um mito de verdade para tirar a potência da nossa ação. Agora, existe uma coisa que não tem como a gente negar, que é como o processo do racismo ele vai fazendo com que outras mulheres negras tenham dificuldade em se Sim. ver na outra. Verdade. Porque se a gente conseguisse se ver mais, né, quanto espelho, aquela Câmara dos Vereadores de Salvador estava lotada de lotadíssima, com certeza. A certeza. Alba estava lotada. E Brasília também estava lotada de mulheres. E a gente tinha uma prefeita negra. Tinha uma prefeita negra, tinha uma governadora negra, tinha uma presidenta negra. É verdade. Porque é isso. Porque a gente está em todos os lugares. E mais, hein? A gente pode resolver todos os problemas. Porque eu acho que a gente tem uma engenhosidade na gerência de problemas, né, que homem nenhum tem capacidade. Quanto mais homem branco. Né? Quanto mais homem branco. Então, não vou nem entrar no mérito dessa questão. Agora, eu queria trazer uma coisa para a nossa conversa aqui, né? Que quando você me apresentou, você falou que eu trabalho em Koinonia. Koinonia sim. É uma organização ecumênica que tem esse nome estranho mesmo, que é o nome do grego, que quer dizer comunhão e comunidade. Sim. E Koinonia é uma organização ecumênica. Aqui no Brasil, ela é a única organização ecumênica que não é de igrejas. Sim. Koinonia é uma organização interreligiosa. Então, Koinonia ela é formada por pessoas de diversas religiosidades, inclusive por pessoas de religião de matriz africana. Né? Então, ela é uma associação de pessoas que se juntam para tentar incidir sobre questões referentes às populações mais vulnerabilizadas. E eu trabalho em Koinonia já vai fazer 20 anos. 20 anos, Porque eu entrei lá, malmente sabia ligar um computador. Sabe aquela coisa assim, entrei no negócio e aí me deparei com uma discussão sobre comunidade remanescente de quilombo. E o que eu pensava que era quilombo? O que a gente aprende que é quilombo? Reunião de escravo fugir. Preto fugiu, não sei o quê. E aí você vai ver trocentas comunidades quilombolas no Brasil inteiro se organizando de diversas formas. Algumas que juntaram dinheiro e compraram terra, outras que fugiram mesmo, outras que ocuparam fazendas, outras que ocuparam espaços de igreja. Então você tem uma diversidade dessas comunidades e essas comunidades estão ali lutando para quê? Para se manter vivas. Se manter, dentro de uma tradição, exatamente, né? Dentro de um conceito, de um modo de vida que se opõe de forma direta a esse capitalismo ferrado que a gente vive cotidianamente. E aí eu olhei aquilo e falei, meu pai Ogum, o que é nada? Eu falava meu pai Ogum, que eu ainda não era macumbeiro. Mas eu devo ter falado alguma coisa, ai meu Deus. Meu Deus, porque tá ecumênica, né? Ai meu Deus. Que eu não vi isso. E aí eu fui pra faculdade, fui fazer história. Sim. Aí fiz história. E aí comecei, né, saí dali da assistência, comecei a exercer mais conteúdo. Tudo isso com quantos anos? Aí, se eu entrei em Koinonia, eu tinha uns 20... tô com 44. Eu tinha 24 anos quando eu entrei em Koinonia. E aí, beleza. O que eu quero falar? Hoje eu coordeno as ações com comunidades negras tradicionais, que são comunidades remanescentes de quilombo e povos de terreiro, né? E a gente parte de uma perspectiva de que essas comunidades negras tradicionais, elas têm muito mais que as conectam do que as separam. Embora, no Brasil, a gente pregue que a religiosidade ela seja um grande elemento de divisão. Sim. Mas, na luta pela permanência pelo território, pelo modo de vida tradicional e diferenciado, tem muita similaridade. Sim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir espaço para esse povo se encontrar. Para esse povo olhar um pra cara do outro e falar assim, pô, você veste branco, tá com esse negócio amarrado aqui, mas você não é tão diferente de mim, não. Pois é. Bora aqui dar a mão, que a gente é irmã, vamos lutar junto. Porque também, Ana, essa questão também é uma estratégia do capitalismo, do capital, dos opressores, de nos separar, né? Exatamente. Quando coloca a gente nessa situação sem a gente compreender a gente, porque eu estou falando do nosso povo, né? Isso é uma armadilha, né? E quando você vem trazendo essa possibilidade de todo mundo, não importa a sua religião, somos iguais. Exatamente.
né? E isso é importante. Principalmente no processo que o racismo nos coloca. Porque o racismo, ele bate na minha porta, do evangélico e tal. O evangélico pode achar que ele não está percebendo, mas hoje em dia tem uma discussão muito interessante, que é do pessoal discutir a teologia negra. Sim. Né? Então, como é que dentro das igrejas também o racismo se manifesta? Porque as igrejas, elas são espaços de reprodução da sociedade como qualquer outro. Com certeza. Então, essa é uma discussão que bate para tudo. É o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Sem dúvida nenhuma. Né? E é bom você trazer essa questão, né, das igrejas, porque esse é um tema que a gente precisa também trazer aqui no Conversa de Preta, essa questão do racismo dentro das igrejas. Como é nítido isso, como é claro, como é escuro, vamos dizer assim, essa questão do racismo. Você vê a diferença das pessoas, de quem é o pastor e quem são os fiéis. Né? E ali está muito clara essa questão. E as pessoas que são evangélicas precisam também se debruçar nessa discussão. E quando você faz essa provocação, é exatamente para isso. Vamos pensar, né? Que Deus é esse, gente? Pois é. Se é um Deus que é um Deus de amor, ele não pode fechar os olhos para as desigualdades. Não pode. Não pode. E esse Deus, ele tem que ser um elemento de superação desse racismo. E ele tem que nos dar força, inclusive, para que a gente possa superar. Como as nossas deusas e os nossos deuses nos dão elementos para isso, exatamente. Né? E eu acho que a religiosidade, ela precisa ser esse espaço de fortalecimento para as nossas lutas, para que a gente possa, de verdade, construir uma sociedade para todas as pessoas. Não dá para a gente achar que essa sociedade ela é igual para todo mundo. Ela não é. Então é isso, gente. A minha cinegrafista está dizendo assim, ó, que acabou o primeiro bloco. O segundo, a gente vai parar de novo e a gente volta pro terceiro e último, né? Tá tão bom que ela tá falando e por mim eu já ficava aqui conversando, porque ela é demais, né? Agora eu tenho que olhar para cá. Então a gente vai ali e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Fica aí. Gente, olha só, eu estou super emocionada com a estreia do Conversa de Preta, viu? Porque eu já trouxe logo uma mulher assim, igual a mim, sabe? Que a gente gosta de mexer assim na ferida, dar esse toque para você. Às vezes dói, né? Mas tem que doer mesmo, para poder fazer a mudança. E o que a Ana trouxe aqui sobre a questão das religiões é super importante. Eu fiquei muito feliz vindo dela trazer essa reflexão aqui no Conversa de Preta, porque a gente precisa se unir, né? E aí a gente tem que reconhecer que o racismo, ele não perdoa ninguém, seja você evangélico, seja você do candomblé, não tem perdão. Somos todos tratados iguais perante o racismo. Então, o que a Ana trouxe aqui é mais ou menos esse alerta. E aí, Ana, você também faz parte do Iacobiodé. Aí o resto você completa, porque eu não sei falar o resto, gente. Não, então, o Iacobiodé, ele é um coletivo que a nossa maravilhosa, adorada minha mãe cria, que é um coletivo de mulheres que transformam. Sim. Então, o que ela começa a fazer? A juntar as experiências de mulheres religiosas, né? E a partir desse mote da religiosidade quanto prática de transformação social. Né? Ela é uma dessas, eu sou uma dessas, né? Mãe Maísa é uma dessas, e a gente vai juntando, né? Para que uma possa fortalecer a outra, porque muitas vezes, isso é uma fala que eu escuto recorrente de algumas Yalorixás e também de alguns babás. Muitas vezes você cuida muito dos outros, mas você não é cuidado. Sim. E a gente precisa ter redes de apoio entre nós. Para todas nós. Sim. Em todas as nossas categorias, em todas as nossas subjetividades. Então pensar essa religiosidade, né? Esse mote de ação social através da religiosidade, mas entendendo na nossa plenitude quanto mulher, ser, pensante, atuante, que sente muitas coisas, né? E que é atravessada de sentimentos e de identidade. Como é que a gente pode uma se apoiar na outra para facilitar essa caminhada? Sim. Então, o Iacobiodé é mais uma desses dispositivos que eu aciono na minha vida e que eu sou convidada a integrar para que me fortaleça e que eu possa seguir nas coisas que eu acredito. Porque a gente não, como minha mãe dizia, né, nunca foi fácil pra gente, nunca vai ser. Mas a gente nunca faz escolha fácil também, né? A gente tem um negócio de enxergar tudo e quando a gente enxerga, a gente não consegue mais deixar de ver. Aí a gente precisa fazer alguma coisa. Então, quando a gente faz isso, quando a gente tem essa postura com a vida, a gente também precisa se cuidar. A gente precisa ter gente atrás de nós para que a gente possa descansar o nosso ori, apoiar a nossa cabeça,
né, para que o nosso Ocana e o nosso coração esteja preenchido também desse cuidado e desse acolhimento. Então o Jacob Odé é mais um desses espaços. Que bom. Então nasce, já existe, tá aí. E aí a gente tá, gente, no mês da consciência negra, 20 de novembro, né? Esse programa está sendo exibido hoje, o 20 de novembro já passou, mas novembro tá aí. E o mês da consciência negra não é só mês, é o ano, é o dia todo, é o tempo todo, né? Ter a consciência negra é diário, né, Ana? E aí eu quero que você traga pra gente, assim, qual a importância do 20 de novembro, a gente sabe, mas eu quero que você traga, porque você traz realmente as questões muito precisas, né? O 20 de novembro, para o povo negro, não digo não só da Bahia, mas do Brasil, que peso isso tem pra gente, né? Como você analisa? Eu acho que a primeira questão é que a gente traz o 20 de novembro como uma ressignificação de uma data. Então você abandona o 13 de maio, né, que seria o dia da abolição da escravidão, da nossa suposta abolição, para reverenciar o 20 de novembro como dia de zumbi, um dia de luta. Acho que a grande questão que o 20 de novembro coloca para a gente, né, como um marco histórico e de conquista do movimento negro, é exatamente isso. Quando a gente começa a pautar na sociedade, olha, parem de dizer que o racismo não existe. Porque a nossa sociedade, a sociedade brasileira, como os demais países, né, que fizeram a barbárie da escravização, tenta minimizar o efeito dessa escravização. Tenta dizer, né, olha, acabou a escravidão, então agora todo mundo é igual. Somos todos iguais. Não existe igualdade. E nunca existiu e nem vai existir, porque nós não somos, nem os dedos da nossa mão são iguais. Então eu não quero ser igual a ninguém. Né? Eu quero que a minha singularidade, as minhas identidades sejam respeitadas. Então eu acho que a primeira coisa é como o 20 de novembro ele é um marco na conquista do movimento negro quanto assim, ó, Brasil, existe racismo. Isso é a primeira coisa. A outra coisa é que a gente cai muito no nosso país, infelizmente, na nossa sociedade, que é você calendarizar as lutas. Sim. Parece que a luta ela só tem um dia. Né? Parece que as escolas, a gente cria nas escolas a 10.639 e a 11.000, né? Com uma luta, fruto de uma luta, de uma reflexão tão grande. Olha, a gente precisa que a educação perpasse pela história do povo negro, perpasse pela história dos povos originários. A gente precisa que isso, para que essas pessoas entendam o que é o Brasil. Só que não. Aí você pega índio, abril, preto, novembro. Você calendariza a luta. E parece que está tudo resolvido. Né? Parece que está tudo resolvido. No mês de novembro, a Globo bota um bocado de especial de negros. No mês de novembro, né, todos os jornais fazem especiais, todas as televisões fazem. Né? Aí você faz feira literária com temática negra. A gente existe o ano todo. O racismo nos atravessa a todo momento, desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Exemplo. E continua no nosso pesadelo, inclusive. Pois é exemplo desses dois casos, né, que a gente presenciou essa semana, não sei, a semana retrasada, gente, não tô lembrada. Do menino no metrô, né, de Salvador, que da forma que ele foi agredido, simplesmente porque o cartão dele na hora não tinha o valor e ele foi recarregar na máquina e deu problema, ele foi falar e simplesmente ele foi hostilizado daquele jeito, né? Um exemplo. Muito rápido no dia 20 de novembro, no mês. E o outro de 2 turistas cariocas que chega aqui na Bahia com uma mulher preta e diz que ela é preguiçosa e que ela ia roubar o colar dele. Então, gente, e vamos combinar, né? Vamos combinar como o racismo ele é o tempo todo. Poderia dizer, não, nós estamos no meio da consciência negra, vamos pegar leve? Não, gente, a galera simplesmente pratica os seus atos como se não tivesse, né, assim, nada vai acontecer comigo. Mas é exatamente isso, né? A gente vive, tem todas as formas da gente olhar e analisar o racismo, mas todos são cruéis, mas o racismo recreativo, que é esse racismo que a pessoa fala que é a piada, e que aí depois basta ela fazer um vídeo na internet e falar, me desculpe se eu ofendi alguém. Como que é isso? Como é isso? E isso é o que a gente chama de racismo recreativo, que é uma prática cotidiana no Brasil. Você chama alguém de macaco e depois você fala assim, que isso, eu não quis te ofender, era só uma brincadeira. Uma brincadeira, eu adoro macaco. E aí no final fala assim, eu adoro macaco. Macaco é meu bicho preferido, inclusive. Inclusive, uma macaquinha fofinha, não sei o quê. Esse é o racismo recreativo. E esse racismo recreativo, ele é extremamente praticado cotidianamente. E nas redes sociais, como foi o caso desses turistas, a pessoa vai lá, pede desculpa e ela acha que está tudo resolvido. Resolvi, não. Está tudo resolvido. E eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, no nosso país, a gente tem uma legislação
que ela diz que racismo é um crime inafiançável. Sim, senhora. Quantas pessoas são presas por racismo no Brasil? Ninguém, gata. Ninguém, gata. E aí a gente continua no Brasil criando leis para inglês ver. Porque a gente falava que era lei para inglês ver no período da escravização por conta do tráfico. Sim. Continua sendo para alguém ver. Porque não é a gente que vê. Não. E a gente vê isso nos casos de intolerância religiosa, como as pessoas não conseguem tipificar o crime na delegacia. E a gente não consegue avançar numa penalização, porque infelizmente as pessoas elas só começam a ter consciência dos seus atos ou ter medo do que a sociedade vai fazer quando ela é penalizada. Sim. Então, o que a gente precisa, não é em novembro, é na vida inteira, entender que racismo é crime. Entender que racismo é crime e o Brasil precisa cumprir o que se tem de legislação. Essas pessoas precisam ser presas, elas precisam ser processadas, elas precisam pagar dinheiro. Não é a cesta básica, não. É dinheiro. É indenizar aquela baiana por danos morais. Porque ela foi lesada. A imagem dela foi maculada ali. É isso que precisa acontecer. A gente tem que parar com esse negócio de a pessoa pedir desculpa, a coisa fica esquecida. Mas ele pediu desculpa. Pois é, ele pediu desculpa. Eu quero que a desculpa dele se lasque, junto com ele. Né? Eu quero que, de verdade, porque é muito fácil. É muito fácil você ofender. Quando o Caio era pequeno, meu filho, uma vez a gente estava conversando sobre essa questão do racismo recreativo. Ele pequeno, tinha 8 anos. Aí ele começou a falar, mãe, por que algumas pessoas falam que é brincadeira e o que não é? E a gente começou a conversar e chegou uma hora ele falou assim, eu falo muito, né? Vocês nem perceberam. Aí ele falou assim, eu já entendi, mãe. Se machuca, não é brincadeira. Não é brincadeira, exatamente. Não é brincadeira. Exatamente. O que machuca não é brincadeira. Racismo é crime e tem que ser penalizado. E não vale ter consciência negra ou respeitar pessoas negras em novembro, não. Se você não pode nos respeitar o ano todo, nem exista, se saia. Se saia e não cole na porta com a gente. Porque a gente quer construir um país e um mundo sem racismo para todas as pessoas. Porque o projeto de vida do povo preto nunca foi um projeto de vida exclusivista. A gente nunca sonhou em pequenas Áfricas ou em lugares onde a gente ia simplesmente banir os brancos. A gente quer uma sociedade para todas as pessoas e respeito para todo mundo na sua integralidade. Principalmente para nós. Respeitem a nossa história, respeitem de onde a gente veio, respeitem os que vieram antes de nós, para que a gente possa respeitar os que vêm depois de você também. Entenderam, gente? É bem por aí. É só um pouco disso, pois é. É um pouco disso e muito mais. Então, eu acho realmente, Ana, que é isso mesmo. Eu acho que essa sua fala, ela traz um pouco mesmo dessa consciência que as pessoas precisam ter, né? Precisam começar a perceber esses atos racistas que são praticados diariamente. Gente, lamento dizer para vocês, mas acabou o programa. Acabou. Mas vocês gostaram da minha entrevistada maravilhosa? Não, eu disse que ela era maravilhosa. Então, programa Conversa de Preta, hoje a gente termina, mas a semana que vem a gente volta. Mas calma aí que eu ainda vou passar para ela. Mas eu quero dizer para vocês que eu tô vestindo aqui, ó, Nice Costa, viu? Minha amiga Nice, ó, um beijo, amei o vestido, viu? Ana, então eu vou te agradecer, mulher. Você é maravilhosa, né? Você sabe, né? Às vezes a gente duvida muito, porque o racismo também faz Nossa! A gente faz a gente duvidar da gente mesmo. Mas assim, eu quero agradecer de novo pelo espaço, pelo momento de reflexão, Sim. porque quando a gente fala sobre a gente também reflete. Lógico. Né? Eu tenho umas falas muito eloquentes, vocês estão percebendo aí. Porque essas histórias, elas me atravessam de uma forma cotidianamente e elas são a força motriz também para que eu levante todos os dias e continue nas lutas diárias, porque a gente tem lutas diárias. Sim. Não é à toa que a gente fala tanto de lutar, porque infelizmente não é fácil. A nossa vida, a nossa sobrevivência, ela não é fácil. Mas ela também ela é embasada por uma ancestralidade extremamente forte. Com certeza. Né? Que nos dá essa mantém, força né? para que a gente possa estar em pé. Então, gratidão. Gratidão você, minha irmã. Colofé, minha irmã. Olorum Colofé. Um dia lindo para vocês e muita consciência de quem vocês são. E respeitem as outras pessoas, porque respeito é a única coisa que a gente pede para que essa sociedade a gente possa ir batalhando de forma coletiva para que a gente tenha equidade, onde todas as pessoas possam ter a sua integralidade respeitada. Força e muito axé para nós. Gente, é isso. Esse é o espaço Conversa de Preta, para que vocês conheçam essas mulheres maravilhosas que fazem e acontecem. E dizem também. Um beijo no coração e até o próximo sábado. Ora, Oxum, eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina com água cristalina pra poder te cultuar. Ora, Oxum,
Eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina, com água cristalina pra poder te cultuar.